Tá dando para ouvir agora? Bem? Nós vivemos atualmente tempos tão rápidos que quando nem bem amanhece já está anoitecendo. E a gente acha que tudo está passando muito rápido. E realmente parece, a ciência está dizendo que sim. E a gente está indo nesse fluxo de velocidade. Com isso nós estamos sofrendo, porque a ansiedade, a crise de ansiedade está cada vez maior. O número de ansiosos está aumentando no mundo. E com isso vem também o estresse que nós vivemos o dia a dia. Nós temos algumas sugestões, claro, são sugestões, para a gente tentar trabalhar esse momento que nós estamos vivendo. Por isso, aprenda a aceitar a vida e viva o presente. Nós temos alguns nomes aí que nós consultamos, quem quiser puxar depois, e nós sugerimos alguns objetivos para nós pensarmos e repensarmos depois do trabalho de hoje. Que nós possamos buscar um propósito para a nossa vida, porque muitas vezes, não diria aqui, mas muitas vezes as pessoas estão numa onda, vivendo ondas, e que nós possamos aceitar a nós mesmos. Isso é algo também que às vezes acontece. A gente nunca está satisfeito com o que nós somos. E que nós possamos, portanto, aceitar a nós mesmos, nossa vida e a realidade que nós vivemos. E o mais importante, que é agradecer e aceitar as coisas como são. Dalai Lama, ele nos cita algumas frases que nós copiamos aí, e que é importante nós lembrarmos. A vida humana é frágil, mas com frequência nos esquecemos dessa realidade. A gente realmente esquece, não é? E a gente passa quase a não dar importância para essa fragilidade, porque assim, num instante, a gente já está no outro mundo. Porque a gente vive numa imponderabilidade, vamos dizer assim. Ele diz ainda que a vida e o tempo são algumas das únicas coisas sobre as quais não temos controle. Realmente, o controle da nossa vida está com Deus, né? O tempo, idem. Se a gente pudesse segurar esse tempo, como eu falei no início, a gente podia dar uma travadazinha, né? Mas a gente percebe que cada vez ele está nos levando numa velocidade vertiginosa. E ele diz, essa última aqui é muito importante, que só existem 2 dias no ano que nada pode ser feito. Um se chama ontem e o outro se chama amanhã. Portanto, hoje é o dia certo para amar, acreditar, fazer e principalmente viver. Vejam que mensagem belíssima, não é? 2 dias em que nada pode ser feito. O ontem já foi. A gente não pode mudar nada, né? E o amanhã, a gente não sabe como é. Nós planejamos hoje alguma coisa para amanhã e amanhã sai tudo diferente, né? Porque esse amanhã está na mão de Deus. Portanto, nós temos o costume de adiar os nossos planos, adiar o que temos para dizer. Na última mensagem do Dalai, muitas vezes a gente esquece, né, do dia a dia, na nossa família, a gente vai perdendo o aconchego de dizer eu te amo, como você está bonita, como você está bonito. E a gente vai perdendo essas coisas simples e importantes para o nosso existir. E Jonathan Swift, que é um escritor irlandês, ele diz que são poucos os que vivem o presente,
A maioria aguarda para viver mais tarde. A gente sempre faz isso muito. Amanhã eu faço, depois eu vou fazer. A gente sempre usa esse verbo, né? O amanhã, o depois. Portanto, voltando ao tema, os verdadeiros propósitos da nossa vida, tem algumas sugestões aqui que seria viver não em excesso, mas em equilíbrio. E o que é isso? O que significa esse sem excesso? Significa cultivar um estado de bem-estar onde a mente, o corpo e o espírito estejam em harmonia. Hoje é muito difícil nós conciliarmos tudo isso, mas nós temos que procurar e temos que chegar lá. Conciliar essas três coisas são muito importantes: a nossa mente, o nosso corpo e o nosso espírito. Portanto, a frase lá em cima dizia: viver não em excesso, mas em equilíbrio. O excesso nós falamos. E em equilíbrio, o que significa? É que nós tenhamos que estabelecer, ou nós temos que estabelecer, limites saudáveis entre trabalho e vida pessoal, reservando tempo para cuidar da saúde, da alimentação e do lazer. A sociedade nos exige muito. Nós vivemos correndo, sempre trabalhando o tempo todo. Com isso, nós esquecemos a nossa saúde. Quantos de nós faz tanto tempo que não fazemos um check-up? Quanto tempo faz que eu não olho como anda a minha glicose? Não é? E a minha pressão, então? Que nesse corre-corre, ela sobe e desce, não é? Portanto, a gente precisa repensar isso. A alimentação é algo que aqui nós acostumamos a estar isso disseminados por aí. A gente não tem mais tempo para parar, para sentar, para comer tranquilo. Passa-se num fast food, come-se rápido e continua rápido. E com isso nós vamos criando problemas na saúde. As estatísticas mostram que nunca o índice de câncer foi tão grande como hoje. A gente, para ver isso antigamente, era muito difícil. Em jovens, por exemplo. Hoje, jovens estão tendo câncer. E o AVC, então? Não, o AVC é só para quem tem mais de 70 anos. Hoje, pessoas de 35, 40 anos estão tendo AVC. Tudo envolvido por esse sistema que nós estamos criando. E o lazer é outro item aí, né? Quanto tempo faz que a gente não sai com a família para brincar, se divertir simplesmente? A gente está passando o tempo. E lembrem as frases do início. Portanto, nós precisamos repensar isso tudo que nós estamos falando, valorizando o amor. É muito importante o amor. A amizade, a gente vai perdendo muitas vezes companheiros, amigos nossos, que a gente faz tempo que não dá um telefonema, não diz: ô fulano, como tu estás? E a gente acaba se distanciando cada vez mais. Caridade é outra coisa importante que nós temos que trabalhar para que nós possamos cumprir o que o mestre nos ensinou. E a humildade também, que acima de tudo, sem pender para o lado do orgulho ou da vaidade, porque muitas vezes alguém faz uma caridade para mostrar: olha, sou eu que estou fazendo, não é? Sou eu que estou dando. E isso vai contra tudo que nós aprendemos. Portanto, nós temos que estabelecer limites saudáveis entre trabalho e vida pessoal. Jim Brown acho que alguns conhecem, foi um jogador de futebol americano famosíssimo,
Ele depois se tornou, passou a escrever, se tornou líder de movimento civil, e ele diz o seguinte, prestem atenção: os homens perdem a saúde para juntar dinheiro, depois perdem o dinheiro para recuperar a saúde. Vejam que chamamento importante para nós, né? E continua, e por pensarem ansiosamente no futuro, esquecem do presente de forma que acabam por não viver nem no presente nem no futuro. E vivem como se nunca fossem morrer, e morrem como se nunca tivessem vivido. Olha que lição maravilhosa, né? A gente precisa muito estar atento para mensagens desse tipo, porque a gente vive nesse corre-corre e a gente vai esquecendo isso. E essas coisas nos chamam de volta, nos dão uma parada, olha, para que a coisa não é bem assim. Portanto, viver o presente é uma mensagem simples, mas nós ainda não assimilamos isso. Se quisermos modificar qualquer aspecto da nossa vida e de nós mesmos, devemos começar aceitando e agradecendo. É tão difícil nós aceitarmos, né? Principalmente se a gente não está preparado. Para nós aceitarmos, a gente tem que ter um caminho muito longo, porque a vida ela tem os tropeços. Nós já tratamos disso aqui, outros palestrantes também, né, nos estudos. A gente se programou, a gente teve uma época que nós estávamos lá no plano espiritual e nós estávamos nos programando para vir aqui. E chegamos aqui, mas nós temos condição de mudar muita coisa o que poderia ser pior para melhor através do amor. Esse agradecimento que Jesus nos ensinou é muito difícil. Mas como eu vou agradecer algo tão ruim que está me acontecendo? São questionamentos que a gente vai sempre se fazer. Mas quando a gente atinge esse patamar, a gente começa a ter paz interior, como nós vamos citar mais para frente. Portanto, nós temos que aceitar e agradecer tanto as coisas boas como as difíceis. Porque agradecimento e aceitação são duas atitudes da maturidade do espírito. É claro que nós ainda estamos muito imaturos, não é? Para nós chegarmos num Chico Xavier, meu Deus, ainda temos muita lenha para queimar, né? Para ter essa maturidade, esse equilíbrio que nós vamos tentar também trabalhar mais adiante. Portanto, a aceitação de nosso destino não é uma atitude passiva, é uma escolha de como viver o que o destino nos oferece. É um estado de conscientização da vida que traz paz interior. Foi o que nós comentamos. Quando nós chegamos próximo disso, eu não diria já naquele ponto maior, mas quando a gente melhora, a gente vai conseguindo uma tranquilidade, a gente vai conseguindo uma paz interior. Botar a cabeça no travesseiro e dizer: eu não machuquei ninguém, eu não devo nada, eu estou tranquilo porque eu não fiz mal para ninguém. Essa é a paz interior. Portanto, quando nós aceitamos, vejam bem, o que nós não podemos mudar, aquietamos nossa mente e dissolvemos qualquer sentimento de raiva, descontentamento e revolta. A gente quer mudar, a gente quer fazer algo diferente, a gente quer que as coisas sejam só daquele jeito que a gente pensa. Mas isso é impossível. E quando nós não conseguimos, o que acontece? Raiva. Essa raiva piora muito o nosso estado psíquico, porque quando essa raiva vem, nós atraímos nossos irmãos inferiores, aqueles que ainda estão aqui prontos só para esperar uma oportunidade para nos atacarem. Nós sentimos descontentamento, e aí vem uma depressão, e a gente se revolta,
e acaba adoecendo. Portanto, aprender a aceitar é uma das coisas mais difíceis, como nós falamos há pouco, mas definitivamente a mais gratificante. A gratidão pela vida. Nós temos que fazer isso todo dia. Agradecer a Deus que Ele nos deu essa vida. Não só nos deu essa vida, mas nos deu essa oportunidade de estarmos encarnados aqui, fazendo os resgates que nós nos comprometemos. Não é? Portanto, agradecer tanto as coisas boas como as difíceis, nós vamos abrindo nosso coração para acolher os acontecimentos como eles são. Isso nos dará força para superar os desafios da vida. Nós teremos desafios constantes a todo o tempo. Para trabalhar mais ou menos algo que acontece muito no nosso dia a dia, que é a reclamação. Este autor, muitos conhecem, Will Bowen, ele já apareceu em programas de televisão famosos de entrevista. Ele tem um livro que se chama A Complaint Free World, que ele seria o quê? Um mundo sem reclamação. E a gente nem percebe, como nós vamos ver um pouquinho mais para frente, que nós reclamamos de tudo. Sem percebermos, nós reclamamos de tudo. Né? E ele diz o seguinte, que reclamar é um hábito destrutivo, e todos nós temos isso. Quando a gente percebe, a gente está reclamando. Percebemos, nós estamos reclamando. E a gente tenta trabalhar isso. E a gente consegue. Consegue porque eu tento fazer exatamente isso. Quando eu penso que eu vou fazer uma reclamação, tipo, puxa, para, tu está reclamando. Não é por aí. Mas ele diz o seguinte, pare de reclamar e concentre-se nas coisas boas. E ele diz o seguinte, imagine um hábito que você tem, que é um dos mais correntes. Tem dias que tudo costuma nos aborrecer, qualquer coisa. Né? A forma como as pessoas nos tratam, o fulano não riu para mim, o fulano não sorriu, não me cumprimentou direito. Pronto, nós já estamos reclamando. Né? A gente não aceita. Os pequenos inconvenientes do dia a dia. Eu vou sair de manhã e o pneu do carro está vazio. E aí eu saio dando chute no pneu, tentando resolver o problema. Quando, se nós pararmos e tentarmos recuperar o pneu, nós não vamos reclamar. Isso não vai nos fazer mal, porque aquele ímpeto naquela hora de reclamar, porque eu estava atrasado e o pneu estava sem condição, vai me fazer mal. Né? E o clima? O clima é suficiente para nos colocar em estado queixoso. Puxa, está um calorão danado, não é? A gente reclama. Por outro lado, passa a estação, puxa, que frio, né? E a gente fica nesse... Imagine quem mora no norte, né? Acordar de manhã, o carro todo coberto de neve e a pessoa ter que tirar aquilo tudo, né? E tem que fazer aquilo sem reclamar. Pois é, por isso que a Flórida está cheia, não é? Mas é impressionante, se nós pararmos para pensar, nós vivemos sim fazendo muito isso. E ele diz que a reclamação é um hábito destrutivo, como eu citei antes, que nos envenenam e nos afastam da alegria e da autorrealização. Estamos tão acostumados a falar mal das pessoas e a reclamar do mundo que não percebemos o efeito que isso tem em nossas vidas. Nós estamos acostumados a isso. A gente liga para um parente, tu te lembra do fulano? Aí, olha, senta ali o aço. Não é? E a gente ouve aquilo, e o outro reclama, e o outro fala. Porque a gente vive realmente fazendo isso. E a gente tem que trabalhar para mudar. Portanto,
nós devemos nos conscientizar desse nosso comportamento. E ele sugere algumas, tipo um jogo. Será que nós seríamos capazes de ficar um dia inteiro sem reclamar? Parece difícil, né? Mas o que ele propõe são 21 dias sem reclamar. 21 dias sem reclamar. E como fazer isso? Ele sugere o seguinte: é preciso criar um sistema de monitoramento das reclamações. Ele sugere usar uma pulseira e você coloca aquela pulseira no braço. Você começa a trabalhar isso na sua mente: eu não vou reclamar de nada. Mas, de repente, você reclamou. Se você já passou um dia sem reclamar, no dia seguinte, você reclamou, você troca a pulseira de lado. E, dessa maneira, você vai criando na sua mente, porque esse mudar, como diz lá embaixo, é esse mudar de posição que vai criando na nossa mente essa sugestão, essa semente para que a gente pare de reclamar. Inclusive, criaram aqui nos Estados Unidos vários grupos para preparar essas pulseirinhas para dar para as pessoas, exatamente para criar, para tentar mudar esse hábito que todos nós temos. Se eu perguntar aqui agora, alguém deixou de reclamar? Não, não é? Todos nós reclamamos. E muitas vezes nós nem externamos essa reclamação. Essa reclamação está apenas na mente. Puxa, isso não devia ter sido desse jeito, não devia ter feito assim. E a gente reclama. Inconscientemente, talvez, a gente esteja reclamando. Portanto, a vida pode ser muito melhor se mudarmos de atitude. Pararmos de enxergar apenas o que é errado. É como eu disse antes, a gente quer consertar. Nós queremos consertar o mundo. E isso é o quê? Impossível. Nós não vamos conseguir. Entre tantas reclamações, como nós já dissemos, o tempo é uma delas. O cônjuge, não é? A gente reclama do marido, o marido reclama da esposa, às vezes reclama inconscientemente, mas reclama, né? Do trabalho, em vez de a gente agradecer o trabalho, puxa, já vou eu de novo trabalhar, aquele pessoal lá e fala dos meus colegas, do chefe, etc, etc, né? Da forma física, né? Eu preciso voltar para a academia, eu tenho que fazer dieta, e a gente fica desse jeito. Dos amigos, reclamar de amigos. É impressionante como a gente reclama de amigos. Da economia, se a economia está mudando, que agora está mudando mesmo, né? Se vai mal, mas a gente está conseguindo. Então, daí aquele agradecimento que é importante, né? Quando estamos no trânsito, nós somos os únicos que dirigimos bem. Os outros todos, ninguém é bom. Todo mundo dirige mal, não é? E a gente, com isso, se estressa desnecessariamente. Desnecessariamente. Porque se a gente vai na pista do meio e aquele está devagar, a gente já quer buzinar e a gente já começa a passar para o lado esquerdo e volta para o lado direito e fica nesse vai e vem desnecessário. Tem uma pesquisa, se não me engano, eu li isso há muito tempo, não sei se foi da GM ou da Ford, que eles fizeram quanto tempo você perderia se você mantivesse a calma e a tranquilidade para dirigir. Uma pessoa que não fizesse isso chegaria na sua frente, ganharia apenas 5 minutos. Então, não vale a pena. Faz muito tempo eu queria até achar essa pesquisa que eu li. E é verdade. Porque todo mundo vai parar no sinal, todo mundo vai ter que parar. E os que vão na frente, quem sabe, tem alguém ali que está com dificuldade de dirigir, né? Ou, como sempre, pega o celular,
Hoje o celular no Viva Voz ajuda muito, mas ainda as pessoas gostam de pegar no celular. E com isso diminui. E não se preocupam quem está atrás. E se nós formos ligar para isso, nós vamos nos estressando. E a gente reclama do país, ou seja lá do que for. É algo que fazemos dúzias de vezes a cada dia. Poucos percebem, portanto, a frequência dessas reclamações. As palavras saem de nossa boca para que nossos ouvidos as escutem, mas por alguma razão elas não são registradas como queixa. Nós falamos, nós reclamamos, mas para nós não registramos. Não, eu não estou me queixando, eu não estou reclamando. Não entra, psicologicamente falando. Mas nós percebemos quando os outros reclamam. Puxa, fulano vive reclamando, não é? Fulano já reclama da vida. Mas quando nós estamos reclamando, a gente esquece por causa dessa contrapartida que há com a nossa mente. A gente quer rejeitar, não é? Portanto, reclamar é uma atitude de não aceitação. Ao reclamar, nos tornamos vítimas e infelizes. Reclamar sem tomar alguma atitude é perda de energia e é inútil. Ou mudamos a situação, se for possível, ou a aceitamos. Exatamente. Não tem remédio, remediado está. Esse ditado é muito importante, não é? E segundo estudos científicos, as emoções negativas, isso é muito importante para todos nós, como queixas e críticas, afetam nosso corpo e mente. Nós tivemos oportunidade já de fazer numa outra palestra tratar desse tema aqui, muito mais profundamente. As emoções negativas, se nós damos muita importância para essas emoções, nós vamos adoecer. Por quê? Porque o pessimismo e essas reclamações, elas produzirão mais pensamentos, emoções e sentimentos tristes e negativos. É um chamariz, vamos dizer assim. Cada vez que eu me torno mais péssimo, mais pessimista, mais reclamão, eu vou atraindo para mim esses sentimentos. Portanto, o pensamento tem poder e consegue criar nossa realidade. Nós já sabemos disso aqui no Espiritismo. Nós estudamos muito que tudo é o pensamento, não é? Quanto mais ligarmos as coisas de maneira negativa, mais a mente fica obcecada dessa negatividade. Eu lembro, hoje não, hoje é tudo na internet, mas antigamente as pessoas pegavam o jornal e iam sempre para a última página. Era a página policial. Aquilo era um deleite para as pessoas, para terem assunto com os vizinhos, com a comadre e tal, etc, etc. Todo mundo ia logo para a última página, era só desgraça. Era assassinato, etc, etc. Hoje nem precisa, hoje a gente abre a internet, está lá. Médico sendo auxiliado pela própria mãe mata a esposa. E o pior, a mãe envenenava a esposa aos pouquinhos, como que a gente estava vendo em filmes isso, coisas de filme, de novela. E é uma realidade. Pais matam filhos, né? A gente leu cada coisa recentemente que eu não gosto nem de repetir aqui. Pai levando um filho, jogando um filho no rio. A gente diz, não, isso não é real, mas é real. Porque como o mundo está nessa transição, nós estamos nessa transição, nós estudamos isso aqui, os espíritos decaídos, eles são muito inteligentes, são inteligentíssimos. E eles querem manipular cada vez mais as nossas mentes. Por isso nós temos que ter muita força, muita fé em Deus, trabalhar muito esse lado espiritual para a gente não cair nisso. Porque, coitada dessas pessoas, esse caso que eu falei, desse médico e dessa mãe, quantos espíritos estão
assessorando, assediando eles, né? Quantos? Por quê? Falta o quê? Falta fé, falta aí no espiritismo, enfim, as coisas estão nesse patamar. Muitas pessoas têm a tendência de ficarem mais focadas nos fatos e coisas negativas. Isso nós falamos, não é? Suas mentes se tornam obcecadas em pensamentos negativos, criando culpa pelo passado e ansiedade pelo futuro. Aonde estivermos, devemos estar totalmente presentes, sem preocupações desnecessárias ou ansiedade por expectativas sobre o futuro. Essa frase aqui, essa parte de baixo é muito importante. Se nós estamos aqui no centro, vamos nos concentrar no centro. Vamos pensar aqui. E não o que vai acontecer depois, o que nós saímos, o que nós vamos ordenar, o que nós vamos pensar no amanhã. Isso é muito importante, nós pensarmos no agora. Mas é uma tendência nossa do ser humano. Corremos para o passado, ou então planejamos um futuro que nós não sabemos. Se o momento presente nos trouxer infelicidade ou sofrimento, nós temos 3 opções. A primeira delas é podermos nos retirar dessa situação. A segunda, mudar o que está nos incomodando. A terceira é aceitar essa aceitação completamente, porque temos que aceitar as consequências. É claro, nós temos que aceitar as consequências. Portanto, aí está essas 3 situações em que nós temos que tomar como atitude. Eckhart Tolle é um escritor alemão. Ele tem um livro que se chama Iluminação Espiritual. The Power of Now, o poder do agora. Eu acho que muitos conhecem. Ele diz o seguinte: aconteça o que acontecer, e por mais que sua vida mude, uma coisa é certa, é sempre o agora. Se não é possível fugir do agora, por que não acolhê-lo e tratá-lo bem? Ele diz. Passado e futuro são formas de pensamento e abstrações mentais. Voltamos a insistir o tempo todo nesse passado e futuro. Certo? Portanto, a única coisa real, a única coisa que existe é o agora. Concentrar sua atenção no agora não é negar o que é necessário em sua vida. Vejam bem. É reconhecer o que é prioritário. Isso é muito importante. É dar prioridade ao que é prioritário. É fazer essa escolha conscientemente. Dar prioridade naquilo que nós temos que fazer. Tá? Portanto, veja o que é prioritário e faça do agora seu amigo e não seu inimigo. Reconheça-o e respeite-o. Ele diz ainda, não é cruzar os braços e desistir de fazer as mudanças necessárias. É dizer sim para o momento presente e aprender a viver com serenidade para aceitar com maturidade e tolerância o que nos acontece. Muitos momentos exigem de nós muita coragem e força interior para superá-los. É evidente, é o dia a dia. Portanto, aceitação e paciência são as qualidades chaves para essa superação. Temos que entender que ciclos vão começar e terminar. Faz parte da vida, né? Tudo passa e se transforma. Tudo passa. Eu acho que vocês lembram, nós até falamos isso aqui, quando o Chico estava passando momentos difíceis, ele pede para Emmanuel pedir a Nossa Senhora para ajudá-lo. E Emmanuel disse, ok. Passam uns dias, ele volta, e aí, trouxeste? Ele disse, trouxe. Então, ele pega o papel e lápis e estava pronto para escrever. O que foi que a Mãe Santíssima mandou dizer? Que tudo passa. Ele disse, mas só isso?
Ele disse: isso também passa. Então é muito importante a gente ter essa noção que vai passar, certo? Há um conceito no budismo que diz que nada é permanente, a não ser a própria impermanência das coisas. Portanto, tudo vai passar. É importante, portanto, ter a atitude de não resistência à vida para não ficarmos dependentes dos acontecimentos bons ou ruins, para vivermos com uma mente pacífica e um coração agradecido. Dessa maneira, a vida fluirá com mais facilidade e estaremos mais livres para apreciar as pessoas, os fatos, as condições enquanto elas durarem. O que quer que esse momento presente contenha, aceite-o como ele é. Não lute contra esse momento. Trabalhe a favor desse momento. Entenda que é insensato criar uma resistência interna ao que já é. É insensato não aceitar o que não pode mudar. É lógico, nós não tem muita coisa que nós não podemos mudar. E seria insensato nós tentarmos. Melhor dizer sim para o momento presente, mesmo que não seja como você desejou. Sorria para seu destino, pois ele bate à sua porta, quer você o aceite ou não. Não adianta. Né? Assim, acolha o seu agora com essa consciência de que é o futuro de sua própria escolha, certo? Exato, sua própria colheita, exatamente. E para encerrar, eu queria completar com uma prece que muitos conhecem, que fala exatamente sobre tudo que nós terminamos de comentar. Ela foi escrita pelo teólogo norte-americano, que diz o seguinte: concede-me, Senhor, a serenidade necessária para aceitar as coisas que eu não posso modificar, coragem para mudar as que eu posso, e sabedoria para distinguir uma da outra, vivendo um dia de cada vez, desfrutando um momento de cada vez, aceitando as dificuldades como um caminho para alcançar a paz, considerando como tu este mundo pecador como ele é, e não como eu gostaria que fosse, confiando que endireitarás todas as coisas se eu me render à tua vontade, para que eu possa ser moderadamente feliz nesta vida e sumamente feliz contigo na eternidade. Muito obrigado.